7h43 então, e Márcia Azzaru tá aqui com a gente. Tudo bem, Márcia? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes queridos da Nova Brasil Brasília. Mais uma semana aí começando, Márcia. Hoje a gente vai falar sobre o acervo do cineasta Vladimir Carvalho, a chamada Fundação Cine Memória. Será que, enfim, a cidade finalmente vai ganhar um museu do cinema, Márcia? É o que a gente espera, né? Porque, na verdade, Brasília já tem acervo e um acervo riquíssimo para esse museu do cinema. São toneladas de equipamentos, mais de 5.000 documentos reunidos ao longo dos últimos 50 anos pelo cineasta Vladimir Carvalho. E agora tem uma notícia que a Nova Brasil FM está dando em primeira mão. Opa! O IPHAN está caminhando a passos largos para conseguir esse museu, Coisa que boa, seria uma espécie de um braço da Cinemateca de São Paulo aqui em Brasília. Os pesquisadores da Universidade Federal de Tocantins fizeram um diagnóstico desse acervo, que é o primeiro passo para fazer o inventário do acervo, o levantamento completo do acervo, e vão entregar agora, na primeira quinzena de setembro, esse documento para o IPHAN. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, gravou para a Nova Brasil FM. Vamos ouvir. Ao longo desses últimos meses, o IPHAN teve a alegria de realizar, em parceria com a Universidade Federal de Tocantins, o trabalho de diagnóstico do acervo do nosso querido Vladimir Carvalho. Um símbolo de Brasília, um símbolo do cinema nacional, uma referência para o nosso audiovisual. O acervo de Vladimir, que conta a história de Brasília, conta a história daqueles que construíram a nossa cidade, conta a história da nossa cultura. E que, a partir dessa primeira fase do diagnóstico, passa a abrir novas possibilidades para um devido tratamento desse acervo e o acesso da população a ele, para que todo o conhecimento, toda a produção de Vladimir possa ser difundida, conhecida por milhares de pessoas. É importantíssimo que as pessoas possam ter acesso, né? Porque não adianta a gente ter o acervo na cidade e as pessoas não poderem visitar esse acervo. Mas tem uma outra novidade. Semana passada, o Vladimir recebeu de presente da Embaixada da França um projetor 35mm para agregar a esse acervo que ele já tem ali. E ele gravou para a gente. Eu estive no Cine Memória no fim de semana, gravei com o Vladimir e ele falou sobre a importância dessa aquisição. Você tem o filme, você só tem a imagem porque você tem a câmera. E você só tem projeção porque você tem um projetor. Então, de certa forma, eu estou mais ou menos fechando, estou aberto a qualquer doação que possa acontecer ainda. Mas esse projetor é simbólico disso, fecha-se um círculo, porque todo o cinema está aqui. O cinema brasileiro, o cinema brasileiro tem partes inteiras e representativas desse evento cultural que é. Então, uma maravilha, né? Mais uma aquisição super importante para esse acervo que já é tão relevante. Agora, o acervo fica montado quase como realmente um museu. Eu estive lá no fim de semana com os meus filhos ficaram encantados e o Vladimir deu uma aula para gente sobre honra, todos Nossa, os demais. equipamentos, uma honra. A gente fez até algumas imagens dele com o projetor novo, mostrando para gente, tem cartazes, tem vários equipamentos, toneladas, como eu falei, tem a moviola, onde foi cortado Terra em Transe, do Glauber Rocha, e Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. Tem uma série de fotografias, registros. É um museuzinho já montado. Só que, detalhe, está na W3 e a W3 não pode abrigar museu naquela parte residencial da W3. Então, ele não pode mostrar, tem câmera usada na Segunda Guerra Mundial, tem, assim, relíquias ali. Incrível. Mas ele não pode abrir isso para a população, porque o lugar ali, a destinação daquele lote não permite isso. Então, qual é a nossa luta agora? O sonho do Vladimir, que a gente sonha junto, e se Deus quiser, a gente vai conseguir concretizar. Agora temos um passo aí à frente para concretizar. É levar isso para um local onde possa, de fato, ser exposto e virar um museu de verdade, com preservação, com manutenção. E aí o sonho do Vladimir também é que esse espaço seja um espaço para exibição de filmes, discussão, palestras, debates, para fomentar essa paixão que a gente tem pelo cinema. E Brasília tem uma história muito rica, com o festival mais antigo, que é o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Então a gente tem tudo isso aí, e agora essa boa notícia desse passo que o IPHAN está dando nessa direção.
Sensacional, né, Tebas? Sensacional mesmo. Em relação a esse passo, Márcia, é possível a gente estabelecer algumas metas, datas, ou é A muito gente difícil? gostaria que fosse o mais rápido possível, né? Quer dizer, a Universidade Federal de Tocantins entregando esse diagnóstico agora em setembro, a gente já tem uma porteira aberta, digamos assim, para fazer esse inventário, porque sem o inventário não tem como transferir todos esses equipamentos e documentos para outro local. E a gente espera que seja um local de fácil acesso, que as pessoas possam, de fato, visitar. Agora, é muito interessante, a gente mostrou equipamentos, a gente viu equipamentos ali no acervo do Vladimir que mostram uma revolução na maneira de fazer cinema. Porque hoje você sai com um celular e você filma. E aí eu achei super interessante, porque ele gravou com a gente também um trechinho falando sobre como ele enxerga essa revolução tecnológica e essa mudança do tempo. Vamos ouvir. Eu me lembro que eu saía, no tempo do 35mm, tinha materialidade. Eu viajava com 9 latas enormes para entrar no avião separado, ficava preocupado que vai queimar o filme aí. Hoje não, hoje você viaja com, quando muito, com um chip, um pendrive ou coisa que falha, no bolso da camisa, e você leva o seu filme ou outros filmes, né? É extraordinário esse corte, é quase que simbólico. Eu digo que é uma coisa, é uma mistura de... Porque dizia assim, você vai baixar o filme, né? Baixar, como baixar o santo, é uma coisa de alta tecnologia com macumba, porque você baixa o filme, né? É mágico, né, gente? É mágico. É uma Sobrenatural, revolução, né? Sobrenatural, uma revolução mágica, uma coisa que você não consegue medir, né? É como, assim, eu que sou do começo do jornalismo, quando a gente usava máquina de escrever, não tinha computador. As primeiras redações onde eu trabalhei, entregando idade aqui, né? Era a expressão pau na máquina, né, Márcia Zaru? Vamos aí, ó, aquele era barulhão. máquina de escrever e era uma outra realidade. E eu acho que as novas gerações deveriam ter a chance de ter o contato com esse passado, até para terem referência do que foi a magnitude dessa mudança, porque é uma mudança, gente, internet é a coisa mais revolucionária que já aconteceu. Só que as novas gerações já nasceram com a internet, então isso para eles é natural, Muito né? Eles natural. não têm essa noção. Então a gente fica nessa torcida para que realmente Brasília ganhe esse Museu do Cinema. A Fundação Cine Memória é um acervo que o Vladimir realmente guardou com muito carinho, está reunindo e tem todas essas pontas, como ele disse, desde a captação até a edição e a projeção desses filmes. E o acervo do Vladimir é muito rico e o Vladimir, eu acho que é um cineasta que dispensa apresentações, né? Com certeza. Márcia Zaru arrebentando, como sempre, na coluna Nossa Cidade, especialmente hoje, nessa segunda-feira, Tão 19 de bom, né? agosto. Quando a gente Bom pode demais. dar boas notícias, Bom né? demais. Márcia, você vira tanta referência para o nosso ouvinte. Eu mesmo quero te contar duas coisas desse fim de semana. Primeiro, eu fui a Águas Claras no sábado, como comentei agora há pouco, para esse evento dessa pré-inauguração do Manhattan Shopping por lá, e fiquei olhando para as ruas. Aí quando eu vi os fios externos, os fios em cima, eu falei, Márcia Zaru. Márcia Zaru tá aqui no meu ouvido falando, não pode, esses fios não podem ficar assim, né, Márcia Zaru? Foi uma coluna inteira dedicada a isso, porque isso realmente me gera um incômodo absurdo. E eu acho que Brasília não casa, a cidade não tem a ver com esse caos. Fora que é muito perigoso, né, você ter esses fios aéreos, esse emaranhado. Sim. Além de esteticamente, isso é um horror, né? Uma agressão, né? E aí, no sábado à tarde também, depois, eu fui levar meu filhinho para conhecer o metrô aqui de Brasília. Até recomendo para as famílias aí levarem seus filhos pequenos. Você que não anda de metrô no dia a dia, pode ser uma espécie de passeio de fim de semana, foi muito bacana. E aí a gente passou em frente ao Teatro Nacional, apagado, escuro, sem vida, sem cor, sem gente. Aquilo dói no coração da gente. E aí lembrei de você de novo, viu, Márcia Zaru? Pois é, já fiz tantas colunas aqui falando, né? E aí a gente volta para as novas gerações também. Gerações como a geração dos meus filhos, por exemplo, que não tem memória do Teatro Nacional. Meus filhos chegaram a frequentar Martins Pena, só que não guardaram memória, porque logo depois, eles eram muito pequenos, logo depois o teatro foi fechado e tem mais de 10 anos que ele está fechado. Completou 10 anos agora em janeiro. Não dá, né, então, gente? é uma perda para a cidade que a gente não tem nem como imaginar, nem como
pensar o que significa isso, inclusive para as novas gerações. O que a gente está perdendo, né? O que a gente perde com esse teatro fechado. Mas, quem sabe, a gente vai trazer aqui em primeira mão também, na coluna, alguma boa notícia. Tem muita gente notícia. se mexendo aí nos bastidores para que a gente tenha essa notícia boa. Tem muita gente se mexendo. Agora, queria voltar para o cinema, então, já que a gente está falando dessa arte maravilhosa, vai ter um curso do Sérgio Morricone, que é diretor, professor, crítico de cinema, uma pessoa respeitadíssima em Brasília, vai fazer um curso que se chama As Cidades e o Cinema, na Fundação Atos Bulcão, na última semana de setembro. Então, quem se interessa pelo tema, pode fazer a inscrição pelo Simpla. Os ingressos estão disponíveis pelo Simpla e parte da renda vai ser revertida para a Fundação Atos Bulcão. Então, você aprende e ainda ajuda uma instituição tão importante para a cidade. Muito bom mesmo. 7h54, Márcia Zarur, muito obrigado mais uma vez pela sua coluna. Gente, eu que agradeço. Uma ótima semana para todo mundo, mesmo que ela seja difícil, que ela seja maravilhosa. Até segunda-feira que vem, Até Márcia. segunda.